aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução aos fluidos. Esse vídeo é bem primeiro capítulo de novela, sabe? É quando a gente vai aprender aqui quais são os nossos personagens principais. Então, o nosso personagem protagonista mesmo é o fluido. E ele traz com ele algumas outras variáveis, que são a massa específica, a densidade relativa, o volume específico e a viscosidade. Essas variáveis aqui vão acompanhar a gente ao longo de praticamente todos os exercícios que a gente encontrar de McFlu, certo? Então é importante a gente aprender sobre elas, quem são exatamente. Bem, agora, o que a gente está estudando mesmo é a mecânica dos fluidos, a nossa querida McFlu, fluxo de fluidos. Bem, então vamos fazer essa pergunta aqui, olha, o que afinal então é um fluido que a gente está estudando? O fluido, né, será que ele pode ser um sólido ou será que só pode ser líquido? Talvez possa ser gasoso? Não sei, vamos ver agora? Bem, o fluido, ele se opõe ao sólido. Bom, como é que eles são diferentes, né? Eles são diferentes da seguinte forma. A gente tem aqui, por exemplo, um fluido. E aí, quando eu aplico uma pequena tensão, por menor que seja, ele se deforma. Tá observando aqui no vídeo? Bem, e agora com o sólido? Quando eu aplico uma tensão, ele não se deforma, continua aqui a mesma coisa. Bem, então essa é a grande diferença entre fluido e sólido. O fluido, quando a gente aplica uma tensão, ele vai escoar, ele vai fluir, ele vai se deformar. E eles são principalmente, né, eles são líquidos e gases. Sólidos não são fluidos. Beleza. Mas por que isso acontece? Por causa das forças intermoleculares. Como assim, Gi? Bem, vou dar aqui um zoom num fluido e num sólido, beleza? Vamos lá. No fluido, a gente tem aqui as moléculas mais espaçadas, certo? Então as interações entre elas são mais fracas e isso permite com que o fluido se deforme quando a gente aplica essa tensão. Agora, o sólido, ele é mais forte, as moléculas ficam mais juntinhas, justamente porque as forças intermoleculares são mais fortes no caso do sólido. Beleza, agora que a gente sabe o que é o fluido, né, de McFlu, então vamos conhecer as nossas variáveis que vão ser nossas amigas para sempre no nosso curso. Tem a massa específica, que é denominada, né, de ρ, a densidade relativa, D minúsculo, o volume específico, V minúsculo, e a viscosidade dinâmica, que é μ, e a cinemática, que é Ni, certo? Bem, cada fluido tem as suas, né, dessas variáveis, dessas melhores amigas. E elas também, além de depender do fluido, elas também dependem de temperatura e pressão, enfim, propriedades termodinâmicas. Show de bola! Então vamos aprender sobre a massa específica. A massa específica, ela é uma grandeza que relaciona a massa com o volume. E ela relaciona como? Através da divisão. Massa divididos por volume, ou seja, M divididos por V. Então a unidade da massa específica vai ser no sistema internacional quilo por metro cúbico, ou então grama por centímetro cúbico, grama por ml. E, bem, você pode estar pensando, cara, eu já conheço isso com outro nome, densidade. Então, a gente usa o nome mais frequentemente, né, de massa específica em McFlu, porque a gente usa massa específica quando a gente está falando de substância homogênea. Mas, claro, durante os exercícios, às vezes a gente fala densidade ou massa específica, e aí cabe a você olhar a unidade. Quando você olhar a unidade, você vai saber quilo por metro cúbico, você vai saber que se trata de uma massa específica. Agora, por exemplo, o que seria uma densidade relativa? E aí sim a gente vem para um nome que a gente conhece, né, a densidade. Só que é uma coisa diferente. A densidade relativa, ela é uma comparação. Comparação entre o quê? Entre duas massas específicas. A massa específica do fluido que a gente está analisando e a massa específica de um fluido de referência. Que então, se a gente está tratando de fluido, né, líquido, então a referência é a água. E aí a gente tem então como a densidade relativa, a fórmula é massa específica do fluido sobre a massa específica da referência. E essa grandeza é adimensional. Por quê? Estou dividindo o mesmo tipo, né, massa específica por massa específica, então as unidades se cancelam, as dimensões se cancelam. Bem, falando sobre essa referência, né, a água, vamos praticamente decorar, né, de tanto usar a massa específica dela. É 1000 quilos por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico.
Por que eu estou falando desse 1000 aqui? Porque está no sistema internacional, então é o que a gente mais vai usar. E aqui eu estou dizendo que a massa específica de referência é o ar, quando a gente está falando de fluido, né, gasoso. Mas aí vai depender do exercício, certo? Bem, então vamos ver um exemplo de densidade relativa? A densidade relativa do mercúrio em relação à água é 13,6. Qual a sua massa específica no sistema internacional? Bem, como a densidade relativa é 13,6, conforme dita no enunciado, então, né, a gente vai usar aqui, como ele está pedindo no sistema internacional, a gente vai usar como massa específica de referência 1000 quilos por metro cúbico, beleza? Porque está no sistema internacional. E aí a gente já usa tudo certinho. Então, utilizamos a fórmula e assim, dessa forma, ficamos com que a massa específica do mercúrio é igual à densidade relativa vezes a massa específica da água, certo? E aí a gente consegue substituir os valores que encontramos no enunciado, certo? Que é 13,6 e 1000. E com isso a gente acha que a massa específica do mercúrio é 13.600 quilos por metro cúbico. Show de bola! Enfim, por que eu estou falando, a gente fez aqui esse exemplo? Porque às vezes o enunciado dá a densidade relativa ao invés da massa específica. Então a gente tem que fazer essa transformação. Tá, ok. Então a gente vai para a próxima variável, que é o volume específico. O volume específico também é uma relação entre massa e volume, mas ele é o inverso da massa específica. Ou seja, é volume divididos por massa, 1 sobre ρ. Então, a unidade no sistema internacional é metros cúbicos por quilo, ou então, né, fora do sistema internacional, a gente tem centímetros cúbicos por grama. Beleza? Bem, no caso, então, né, um exemplo, a massa específica da água não é 1000 quilos por metro cúbico, então o volume específico vai ser 1 sobre isso, então vai ser 0,001 metros cúbicos por quilo. Show de bola? Bem, estou falando do volume específico porque às vezes o enunciado dá o volume específico ao invés da massa específica. Beleza, agora a gente vai para uma variável muito interessante que é a viscosidade. A viscosidade, eu vou já apresentar ela de um jeito que eu gosto muito, que é sol, praia, mar, verão. A viscosidade, ela é o quê? Ela é a resistência que o fluido tem para escoar. Então pensa no seguinte, quanto mais viscoso um fluido, mais resistente ao escoamento ele vai ser. Cara, como assim? É como se fosse que o atrito interno, é como se tivesse um atrito interno entre as camadas do fluido. Peraí, como assim de novo? Vamos dar um exemplo? Bem, por isso que eu trouxe o sol e o mar aqui, né? A praia e a água. Bem, a pessoa que está aqui na praia, né? Na parte da areia, ela está enfrentando o quê? O ar, como fluido, né? Que está à sua volta. Então, é muito mais fácil para ela se mover do que a pessoa que está na água. Por que isso acontece? Porque a viscosidade da água é muito maior que a viscosidade do ar. Como vocês podem ver aqui, no ar a grandeza vai de 10 a menos 5 e na água a ordem de grandeza vai de 10 a menos 3, ou seja, 100 vezes maior. Por isso é mais difícil se locomover na água, por causa da viscosidade dela, do que no ar, certo? Outra coisa interessante sobre a viscosidade é que ela depende de temperatura e pressão, né? Isso assim como as outras. Mas tem um comportamento diferente quando a gente trata de gás e de líquido. Bom, vamos lá então fazer esse experimento, né? Se a gente aumentar a temperatura, no gás, vai aumentar a vibração das moléculas. No gás elas já estão agitadas e elas vão ficar ainda mais agitadas, vai vibrar mais. Com isso, vai ter mais colisões entre elas. E assim, o atrito entre as camadas aumenta e a viscosidade aumenta. Então, aumenta a temperatura e torna o fluido mais viscoso, mais resistente ao movimento. Ok, e com líquido, o que acontece? Com líquido, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das camadas, certo? Então, as camadas ficam mais livres e menos agarradas entre si. Com isso, a viscosidade diminui quando a temperatura aumenta. Muito legal, né? Tem esse comportamento diferenciado entre gás e líquido em relação à viscosidade. Beleza. E sobre a viscosidade, a gente tem dois tipos, a dinâmica e a cinemática. A dinâmica é a que mais usada e é chamada de μ. A cinemática é simplesmente μ sobre a massa específica, né? Nessa fórmula aí, chamada de μ, certo? Então, fazendo um resumão aqui das nossas variáveis que vão estar sempre com a gente em McFlu. Fluido, ele escoa e ele pode ser líquido ou gás.
Temos a densidade relativa, que é uma comparação, a massa específica, que é massa sobre volume, e o volume específico, que é volume sobre massa. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!